E aí, galera, tudo bem com vocês? Começando nosso primeiro podcast aí, o primeiro podcast da Bom Digital, não é mesmo, Maicon? Exatamente, meu caro Fabrício. Depois de tanto tempo, né, cara, engavetado esse projeto, naquela escrivaninha, aquela gaveta obscura, finalmente vamos colocar, tirar do papel e botar em prática. Com certeza, cara. Eu acho que agora que a gente tá também no momento certo aí pra estar conversando com o pessoal e pra estar também mostrando um pouquinho do que a gente faz, do que a gente sabe e instruindo principalmente as pessoas que estão realmente nesse mundo do digital e estão um pouco perdidas, né? Então a gente tá aí fazendo essa parte de ajudar mesmo essas pessoas, não é mesmo? Eu acho que tem alguns podcasts, né, que falam sobre o assunto, empreendedorismo, vendas, marketing, mas o nosso propósito aqui, pessoal, é trazerem um formato e proposta diferente. Ainda é diferente e inovador? Não, ainda não é, mas vai se tornar, né, Fabrício? A gente estava conversando em justamente trazer um formato um pouco mais inovador naquele pensamento do feito é melhor do que perfeito. Então, para surgir alguns insights mais inovadores, a gente tem que primeiramente colocar aí a cara a tapa, ver como é que funciona, ir aprendendo com os erros, mas logo a gente quer trazer um formato, algumas ideias mais diferentes. Então continue nos acompanhando, mas nós estamos aí com um tema bem interessante hoje, né, Fabrício? Com certeza, Michael, é isso aí que tu falou, e então um tema bem legal aí para trazer pro pessoal. Na verdade, assim, esse tema ele é muito bom justamente porque são coisas que a gente não deve fazer, né, Michael? É interessante que as pessoas dizem, coisas de como fazer, mas a gente trouxe um tema já inicial aqui que é como não fazer, né, Michael? 5 erros básicos que todos cometem no digital. Então, seja você que tem o seu negócio e está começando agora, tentar entender essa loucura do digital, ou já tem algum tempo e conhece, mas eu penso que mesmo nós sabendo de algumas informações, a gente acaba às vezes tapando o olho e acaba não fazendo, deixa para depois, e a gente com o que a gente vê no nosso dia a dia, é crucial, é fundamental você passar uma régua nesses tópicos para conseguir levar o seu negócio para um outro nível. Mas antes, vamos nos apresentar, o Fabrício, primeira vez aí que o pessoal está nos ouvindo. Quem é o Fabrício William? O que ele faz? Onde ele mora? O que ele come? Fala um pouquinho aí. Qual mundo ele vive? É isso aí, né? Então, o meu mundo aí é o mundo digital. Eu sou fundador da empresa FWC Digital e a gente está nesse mundo aí já há muito tempo, faz uns 10 anos. Eu e o Michael começamos uma trajetória muito extensa aí desde o início, né, Michael? Ele vai contar um pouquinho depois também. Como a gente começou no digital, no marketing digital e assim, engraçado que a gente não sabia nem definir o que era no começo, né, Michael? Sim. E a gente vai se aprofundando e como é importante, né? Hoje eu trabalho com a parte principal, é a parte de programação, a parte de desenvolvimento, né? E a minha empresa, ela é focada realmente nisso. Então, muitos dos erros aqui que a gente vai trazer é justamente situações que até mesmo eu já cometi, né? Porque a gente iniciou aí a nossa caminhada, assim como todo mundo, a gente inicia sem saber, né, Mike? E aos poucos a gente vai se aprimorando. Então, é muito interessante essa visão de você não cometer alguns erros que são erros que outras pessoas já cometeram e a gente não precisa cometer, né? É isso aí. Exatamente. Perfeito, e o Michael aí, se apresenta um pouquinho para nós. Como o Fabrício falou, eu vim de uma área da tecnologia, né? Comecei fazendo sistemas de informação, só que mais voltado para software, etc. E, na verdade, o Fabrício que começou a puxar, Michael, vamos fazer e começar a criar sites. Vamos pro digital, vamos pra internet. Exatamente. Então, a gente começou nessa loucura toda aí de criar sites, e-commerce e por aí vai. Mas, enfim, chegou num determinado ponto e cada um acabou tomando o seu rumo. O Fabrício se focou na especialização em desenvolvimento web, criação de sites, e-commerces, e eu fui para a parte do marketing digital, né? Do online mesmo, pensar em estratégias e por aí vai. Passei por outras experiências com outros negócios, sempre aplicando também, envolvido com o marketing. Então, isso passou alguns bons 10 anos e a gente está voltando para fortalecer essa comunidade aí de empreendedores que estão descobrindo agora o digital, a internet, e a gente poder passar um pouquinho da nossa experiência. Legal. E é interessante que tu comentou, Maicon, que aqui a gente está trabalhando, digamos, com
duas áreas distintas, né? A gente trabalha, eu que trabalho com a parte de desenvolvimento, com a parte estratégica, e depois de tanto tempo a gente conseguiu se unificar novamente, né? Porque a gente trabalha muito junto também em muitos projetos, né? Isso que é interessante. É diferente de antigamente, que as empresas eram muito 360, faziam tudo, hoje em dia já não, né? Hoje em dia tem essa diferença de uma empresa para outra, é importante salientar isso também. Exatamente, por mais que, mesmo sendo áreas diferentes, desenvolvimento e marketing, a Persuadindo, que é a minha agência, ela possui algumas vertentes de criação de anúncios, produção de conteúdo e etc e tal. Mesmo assim, a gente tenta se focar o máximo possível em alguns segmentos de serviço, porque no próprio marketing é muita coisa, né? Você tem ali áreas muito abrangente, análise de dados, criação de anúncios, produção de conteúdo. Então, assim, é muita coisa mesmo. Então, vale aquele pensamento que você não precisa ser um especialista em várias áreas, mas você precisa ser pelo menos generalista, para quando você perceber que há uma necessidade no seu negócio para ele poder ir para um próximo nível, você sabe que tipo de profissional você precisa recorrer, né? Então, eu vejo que em qualquer tipo de área é muito importante você saber um pouco de sobre cada tópico daquela área. E aí, objetivo, né? Não nos aprofundar tanto em alguns temas, mas pelo menos dar um respaldo geral para a pessoa entender os conceitos. E para mostrar que tem também, que existe esse tipo de alternativa, né? Que às vezes as pessoas não imaginam que tem alguma alternativa para certas coisas dentro do digital, e o digital se tornou uma coisa tão imensa nos últimos anos, né? Antigamente, quando tinha muito a questão do marketing tradicional, a gente não... E fugir desse marketing tradicional para o marketing digital, inicialmente foi um baque gigantesco, né? E hoje em dia o digital, ele consegue, digamos assim, trazer uma quantidade de leads, que a gente fala, enorme para a empresa, e com custo, com certeza, muito mais baixo que a mídia tradicional, muitas vezes uma propaganda, algo assim, e que também tem muito resultado, né, Michael? De realmente trazer leads e clientes que são potenciais para a empresa, né? Perfeita observação, no sentido de o digital, ele rompeu a barreira de entrada, ele diminuiu a barreira de entrada que antes os negócios tinham para fazer um marketing, para fazer algum anúncio, né? Então, as revistas, televisão, rádio eram relativamente caros, né? Tu comprar um espaço numa mídia era caro, e hoje em dia, se você aplicar uma estratégia com anúncios de compra de tráfego para o site, que Google, Instagram, é relativamente muito mais barato que essas compras mais tradicionais, né? E é interessante. Fala. Tu termina aí, depois eu completo. Não, seria isso mesmo. Então, seriam mais ou menos alguns tópicos relacionados a isso que a gente vai trazer hoje, né? Mas pode complementar, né? Não, eu só queria dizer, e é interessante, né, cara, que assim, a galera que tava na mídia tradicional, digamos, a galera de televisão, de rádio, teve também que vir pra web, né, pro digital, e muitas vezes fazer própria propaganda deles foi pro digital, porque a quantidade de pessoas que tá interagindo hoje é imensa, né? Então, tu vê um tráfego de talvez televisão e rádio nunca vai bater a internet hoje mais. Então, é interessante como eles tiveram que se adaptar também, né? Exatamente. É bem isso. E estão batendo a cabeça para se adaptar ainda, né? Que tu vê que muitas empresas e realidades mais tradicionais, principalmente as mídias tradicionais, ainda estão engatinhando na internet, né, cara? Depois de tanto tempo. Se você for observar a Globo, por exemplo, Globoplay, estão tacando tudo que é lado, né? Para fazer a divulgação ali desse app mídia deles, né? Que é uma espécie de uma Netflix ali da Globo, né? Exato. Então, assim, eles estão com medo, porque eu vi uma estatística esses tempos que não sei quanto que o Faustão nos últimos anos já perdeu de audiência, né? Porque, ou seja, a audiência de um Faustão da vida é de pessoas mais, né? De uma maior idade, né? Já a tem faixa etária é bem diferente. Televisão. Exatamente. Então, acontece, as pessoas estão morrendo, não estão mais entre nós, né? Então, acaba perdendo esse público. E o público que vem, bicho, não consigo imaginar minha afilhada vendo Faustão, sabe? Minha afilhada de 10 anos. Não tem mais cabimento isso. E é esse que vai ser o público daqui a alguns anos, né? A minha enteada aqui gosta de ver videocassetada só. É a única coisa que ainda prende uma criança na televisão, né? E assim, Mike, falando de tudo isso, né? Esses erros que a gente vai trazer aqui pra galera, e são erros também que muitas empresas grandes cometem, né? Então, a gente vê, às vezes, empresas grandes
vezes as próprias empresas do governo cometendo erros assim que são, digamos, até absurdos em relação às ferramentas que a gente tem hoje na internet, né, Mike? Vamos trazer 5 erros básicos que todos cometem no digital. Então vamos lá, Mike. Primeiro, eu acho que o primeiro erro que é crucial, né, Mike, que envolve muito a minha área aqui, é a questão da usabilidade, né, cara? Como os sites hoje, principalmente também, eu vou falar um pouquinho de aplicativo também aqui, né? Então a gente às vezes tem também alguns aplicativos ou sites que a gente vê como eles são complicados e complexos ainda para estar mexendo, né? E a usabilidade é justamente isso, né? É você trabalhar realmente a parte gráfica do teu site, a parte de design dele, para que ele seja bem usual para o cliente, né? Para o cliente vá acessar o teu site, ele vai ver todas as alternativas que ele tem naquela ferramenta, ele vai conseguir ver todos os produtos que ele tem também, de uma forma muito mais rápida e sucinta, né? E como muitas vezes as pessoas complicam o site em vez de torná-los mais simples, né? Eu acho que, assim, na minha opinião, mudou muita coisa até dos últimos 2-3 anos, né, Mike? Porque entrou muita questão do minimalismo dentro do site também, né? Das coisas ficaram mais clean, mais compostas, né? Antigamente, tu lembra que os sites eram muito pesados e jogados, assim, né? Total, com Flash, então. Meu Deus, o Flash, eu morria naquele Flash lá. Mas é interessante, exatamente. Né? Porque assim, não faz sentido você comprar tráfego, né, seja do Google, Facebook, você tá queimando dinheiro ali, tá investindo para levar tráfego para algumas páginas para o site, e aí a pessoa chega no site, não encontra o que quer, não sabe, não fica visível para ela, né, onde que ela tem que ir para saber mais sobre a empresa, mais sobre o interesse dela. Você está gastando dinheiro, você está gastando também o tempo quando você faz, por exemplo, ações para o site para ele ranquear no Google. Tu sabe melhor do que eu, isso leva tempo, não é do dia para a noite. Então é um trabalho de SEO, é um trabalho de produção de conteúdo nos artigos. Então, no mínimo 6-8 meses para começar a ranquear algumas. E aí a pessoa finalmente consegue ranquear ali no Google, direcionada ali pro site. Aí chega no site, fica perdidaça ali, não tem nenhuma, entre aspas, nenhuma placa, né, de indicação para onde tem que ser direcionado. Sim, exatamente. E isso é importante, né? Um dos erros crassos aí quando a gente vai falar de site é justamente sites com má usabilidade, né? Que você demora muito tempo para acessar uma página, ou às vezes não encontra. E principalmente a questão também, né, Michael? Eu não sei se vai entrar muito aqui, mas eu acho que sim também, a questão de URL, né? Então, sempre que as pessoas às vezes vão fazer um site, ou já tem um site, como tu falando, indexação no Google ali, como é importante a gente também fazer a parte de redirecionamento dessas URLs, né? Isso é muito importante para a indexação no Google. E outra coisa que eu até queria comentar é o papel do Google nesse negócio, como ele ajuda realmente o desenvolvedor quando vai praticar, quando vai fazer um site, porque existem muitas ferramentas aí, depois a gente vai conversar um pouquinho mais, que realmente auxiliam o desenvolvedor aí na hora de estar fazendo o site, de estar criando um site realmente que tenha valor pro cliente, né? Exatamente. Tem um cara que ele é um gringo, ele se chama Avinash, esqueci o sobrenome dele, que eu vi uma entrevista dele no RD Summit de 2018. Ele é considerado o guru, assim, do Google. Ele presta consultoria pro Google, assim, só pra vocês terem uma ideia do naipe do cara. E aí ele falou uma coisa, é isso que eu digo, né? Tem coisas simples que parecem óbvias, mas que ninguém faz, ou a gente tem um olho tapado para isso. Ele comentou o seguinte, perguntaram para ele, para o segmento de e-commerce, por exemplo, qual que seria uma dica-chave que você daria para quem quisesse aumentar o faturamento do e-commerce de um mês para o outro? Aí ele falou o seguinte, olha, muitos poderiam pensar que é otimizar a campanha para outras palavras-chave, etc, mas o que você tem que fazer para fora e não de fora para dentro. Por exemplo, se eu conseguir, fez um cálculo básico ali, se eu conseguir otimizar a taxa de conversão do carrinho para a página do carrinho para o pagamento, e eu conseguir aumentar em tantos por cento essa taxa de conversão, automaticamente eu já aumento o meu faturamento.
Porque Sim, com pensa, certeza. tu já tem o tráfego, o e-commerce ele já tem um grande tráfego, vamos supor, certo? E aí tem um gargalo entre na passagem da página de compra ali, do produto pro carrinho, tem um gargalo ali do carrinho pro página de pagamento, mais um outro gargalo. Então, se você conseguir otimizar, seja alterando a cor do botão ou deixando uma usabilidade um pouco melhor, você já aumenta automaticamente o faturamento. Então, isso eu achei genial isso. Sim, e é justamente isso, né? Às vezes coisas simples que a gente vai tirando aqui, tirando ali de erros que as pessoas cometem, a gente vai vendo realmente um resultado muito grande, né? Às vezes o cara não precisa nem investir tanto dinheiro, né, para conseguir resultado. Às vezes tu revendo o projeto, tu já consegue resolver muitos problemas de faturamento na tua empresa, né? Até Sim, mesmo total. até mesmo quando tu tem um site grande, como um e-commerce que tu falou, o investimento é baixo, né, digamos assim, porque não tem uma loja física, muitos não têm loja física, mas o investimento que deve ser tratado é justamente esse, né? Você está tratando a usabilidade como sendo a cara de entrada do teu site, né? É ali onde que os clientes vão entrar e vão se identificar com o teu produto. E isso é importante, é um bem lucrativo, né? Exatamente, o site já faz algum tempo que ele deixou de ser apenas um panfleto digital, né? Ele é um canal de vendas. Sim, sim. Eu tenho o Facebook, eu no Instagram, tudo bem, mas são objetivos diferentes, né? O site ele é um Sim. canal de vendas onde ele concatena várias informações sobre a empresa. Eu Sim, indico um livro que é clássico de usabilidade chamado Não Me Faça, de Steve Krug. Até recentemente, eu acho que uns 2 anos atrás, ele fez um relançamento com algumas atualizações nesse livro. Ele é legal. meio considerado, não é bem bíblia também, ele não é tão profundo assim, mas ele traz uns conceitos muito interessantes, vale a pena ver. E ele diz o seguinte, né, que o site, ele tem que ter uma usabilidade que tu dê para a tua avó, que saiba mexer o mínimo no computador, e ela consiga atingir o objetivo, ela consiga entender sobre o que se trata o negócio ou a página. Então, tem que ter uma usabilidade que ela consiga navegar no site, entender as informações que estão ali, o que ele quer passar, e aí tu tem que falar para ela, olha, faz uma compra nesse site ou entre em contato. Ela tem que conseguir, ou seja, eu não digo nem mais criança de 5 anos, porque criança de 5 anos sabe mexer melhor do que a gente, mas a tua avó mesmo tem que pegar ali e conseguir mexer. Cara, eu lembrei agora, eu tenho uma história com esse Steve Krug, ele é americano, né? E aí eu terminei de ler o livro dele, aí eu pensei, vou começar a seguir esse cara, né? E eu comecei a seguir, achei ele nas mídias sociais, e na época o Twitter tava mais em alta ainda, que usava o Twitter. E aí eu segui no Twitter, né? E aí eu tuitei pra ele, pensei, nunca vai me responder, né? Mas antes, eu havia acessado o site dele. E aí, cara, que decepção. Tu vê, o cara que escreveu um livro desse, que é um clássico de usabilidade, o site dele era muito assim do começo dos anos 90. Meu, sem comentários Era mesmo. uma coisa de vó mesmo. De vó, cara, era muito secão. E eu fiquei muito intrigado com isso, porque eu pensei, lógico para isso, sei lá, será que os americanos não veem o design da mesma forma? Fiquei intrigado, aí resolvi twittar para ele. Aí escrevi ali, em inglês, claro, mas mais ou menos falei para ele, eu li seu livro, achei muito legal, etc. Mas eu gostaria de entender, não lembro muito bem como que eu falei, mas basicamente comentei que eu percebi que parece que você não liga teu tanto site para é ruim. design. Teu site, cara, é horroroso, cara. Cara, é uma coisa feia, cara. Fiquei intrigado. Não, falei pra ele, cara, o teu site aí não consigo que não liga muito pra design. Tem alguma explicação pra isso? Vocês dão mais valor pra usabilidade que o design? Aí ele me respondeu, né? Daí ele falou, bom, Michael, eu não sei o que é. Deu pra perceber que ele sentiu, sabe? Assim, eu não sei o que é um site, Bonito, bom feio para para você. Talvez você poderia me dar um design bacana. Aí eu até mandei um link de um site lá, que era o Viver de Blog, que até hoje, cara, tem um blog, tem um site que eu acho top, esse design, etc e tal, diagramação. Aí, não lembro muito bem, ele respondeu meio que talvez para iniciante, ligue
ligam mais para o site ser bonitinho, meio tirando sarrinho, assim, sabe? Mas é uma discussão muito longa para 140 caracteres. O cara ficou mordidaço. Mas, cara, realmente foi decepcionante. Ele serve aquela frase, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, pessoal, podem ler o livro dele. Bacana, só não sigam o site dele. Não é referência. Só não faz o que ele faz, só faz o que ele diz, né, Mike? Exatamente. Mas é isso aí. Então vamos para a próxima aí. Qual que é a nossa próxima dica de não fazer? Dica de ouro de não fazer aí. Bora lá. Pauta de conteúdo não pensado no seu verdadeiro público. Isso daqui eu penso que é bastante interessante, porque às vezes a gente cai na armadilha de produzir o conteúdo, às vezes até para alimentar nosso próprio ego. Ou a gente, nós que estamos aí em grupos de pessoas muito técnicas, né? Tu aí da parte de desenvolvimento, também pega aí do marketing, eu também mais a fundo ainda em técnicas avançadas de marketing, etc e tal. Então, às vezes tu produz um conteúdo e pensa, cara, mas isso aqui tá muito básico, eu quero entregar mais para quem vê que tem um conhecimento mais avançado, mas aí tem que fazer aquele exercício, né? Poxa, mas quem é realmente o meu verdadeiro público? Não são pessoas, não são outros profissionais de marketing. Meu público é um empresário que tem ou um conhecimento básico ou um conhecimento intermediário para avançado, né? Também não dá para subestimar, porque vários clientes que, cara, não se atualizar, eles passam de ti em relação ao conhecimento, porque, né, são pessoas que são muito 360, então tu sempre tem que estar bem atualizado para poder agregar mais para eles também, né? Então, assim, tu tem que fazer sempre este exercício para quem que este conteúdo vai ser útil, né? A gente está no dia a dia, por exemplo, esses 5 erros básicos que todos cometem no digital. Quem trabalha é o básico do básico, mas para quem não está envolvido neste meio, é algo que, poxa, agrega bastante valor, né? Então, a gente pensando em quem é o nosso público e como que isso pode agregar valor para ele, né? Não ser muito de uma maneira bem na maciota, certo? Isso, saber comunicar para a pessoa certa, na verdade, né? Porque eu vejo até muito disso em relação a nós, né, Michael, quando a gente começou a mostrar um pouco mais de nós e a conversar um pouquinho mais, até no digital, como a gente está fazendo em formato de podcast aqui para vocês, e a gente teve também esse tapa na cara inicial, porque a gente imaginava, né, o que a gente sabe às vezes ou é muito complexo para algumas pessoas, ou a gente não vai conseguir passar isso para outras pessoas, ou às vezes é muito simples isso, é tão óbvio que para que outra pessoa não vai conseguir saber. Eu vejo muito pro meu lado aqui da internet, né, principalmente a parte de desenvolvimento, como tem vários termos que para mim é tão simples, mas que para outras pessoas é tão valioso, né, e então saber passar essa informação para outras pessoas, o teu simples pode ser grande para outras pessoas, e isso também no teu próprio site, né, você saber comunicar na linguagem daquele cara, realmente descobrir o que aquele cara precisa para poder comprar o teu produto ou vender o teu serviço, ou até mesmo para quem trabalha hoje com a questão também de venda de cursos e tudo mais, você realmente você saber identificar o seu cliente, né? Isso é muito importante. Eu acho que dá pra gente fazer uma live não, né? Tô viajando na live aqui, com um podcast futuro aí, né, Mike, falando justamente sobre isso, né? Só como identificar o cliente. Eu acho que é um ponto muito importante. Exatamente. Mas aproveitando o gancho, deixa eu te perguntar, qual que é a probabilidade, vou dar numa rascada agora, de alguém, de quanto pede para um empresário, para o teu cliente, para ele mandar o conteúdo do site dele, que ele não sabe se comunicar, que é muito técnico e já que está no dia a dia dele, ele não percebe isso, não se dá conta e às vezes precisa dar o toque para ele, olha, outro precisa de um copywriter ou alguém faça uma reciclagem nessa tua primeira comunicação para ficar de maneira, né, bem que dê para entender pelo público geral dos clientes dele. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Sim, cara, na verdade, eu vou ser sincero contigo, tá? Tem muitos clientes que eu pego que não tem nem conteúdo inicial. Tipo assim, o cara quer ter o site, quer ter, né, tipo, vender o negócio dele, mas ele não tem o conteúdo pra vender o negócio dele, entende? Então, tipo, vamos supor assim, ó, 80% dos clientes que eu pego, ele tem alguma dificuldade referente a conteúdo. Não é nem dificuldade o cara saber realmente o cliente que ele quer atingir, também né? Porque envolve conteúdo. Mas o que eu quero dizer assim, é que às vezes o cara quer vender um produto, digamos assim, e ele não sabe como vender aquele produto, ele não sabe as especificações
especificações daquele produto, como comunicar aquele produto. E é interessante porque, assim, exemplo, loja virtual é muito daquela, né? Tu tem várias, na verdade, assim, tem várias coisas que a gente deve levar em consideração. Então, vamos supor que tu tem uma loja virtual que vende produtos mais genéricos, vamos supor, celular, sei lá, capinha de celular, ou alguma coisa mais genérica, é fácil de você achar o conteúdo, né? Então, acaba sendo mais tranquilo. Agora, se o cara vai vender um produto específico ali, vamos supor, um produto feminino que tem especificações de cor, especificações de, sei lá, se faz bem ou mal para determinados tipos de pele de produto, cara, é a parte da saúde, digamos assim, né? Então, tipo, a galera já se perde, porque o site, ele não consegue vender a parte da saúde e ele quer vender a parte do produto. Não sei se tu consegue me entender. E daí entra muito na questão do embalde marketing, né? De você vender o produto pela eficácia do produto, pelo que o produto traz para o cliente, né? No caso, não o que o produto é. Às vezes o que o produto é muito vago, é simplesmente sei lá, um creme. Mas na verdade o que tem por trás daquele creme é o mais importante para a pessoa, entende? Então, saber comunicar dessa forma é importante. Eu pego muitos clientes que têm loja virtual mais genérica, né? Tem um produto lá, produto esfoliante para pele, mas ele poderia abordar aquilo ali de outra forma, né? Então entra muito nessa questão também, né? De você saber o público que está vendendo e saber o negócio, o tipo de produto que você está vendendo, né, Mike? Perfeito. É aquela coisa, né? Você não vende a furadeira, você vende o buraco na parede, né? Exato, exatamente isso. Da persuadindo, né? As pessoas olham de olho meio torto, assim, pô, como assim? Persuasão e tal, parece meio manipulação. São coisas diferentes. Do mal, maçonaria. Aí eu falo, não, manipulação é você oferecer algo e vender algo, não vai entregar para a pessoa, né? Então você está agindo de má fé. Já a persuasão sim. É você dar aquele empurrãozinho. Tu sabe que teu produto ou teu serviço é bom e sabe que é melhor até que o dos concorrentes. Então tu vai acabar até ajudando a pessoa a escolher a tua empresa do que a concorrência, né? E até mesmo o digital, ele tem muito disso, de que cada etapa do processo de compra ele precisa ser assertiva, converse com a pessoa e faça a pessoa tomar uma ação. Por exemplo, para ela abrir o e-mail, para ela ler o e-mail, querer ler o e-mail, clicar na página que ela para depois de clicar no e-mail. Então, ou seja, cada etapa da jornada no digital exige uma comunicação persuasiva, né? Então, comunicação é tudo, seja no pessoal, seja pessoalmente, ou seja no digital, é tudo. O próximo tópico que a gente vai abordar aqui são campanhas de Google AdSense não recebendo otimização. Então, o Maicon vai conversar um pouquinho aí sobre esse assunto, vai dar o start aí pra gente começar a conversa. O negócio é o seguinte, né? Foi colocado aqui o Google porque tá ali pau a pau também com o Facebook, mas o Google especificamente é muito fácil de você que não entende muito de Google Ads acabar perdendo a mão nele e perdendo muito dinheiro, né? Porque assim, eu já peguei inúmeros casos que a pessoa ela cria ali o anúncio, né? A campanha de anúncios. Primeiramente não tem uma estrutura ali de criar campanha, cor de anúncios, enfim, parte mais técnica, mas principalmente que eu vejo nas otimizações, novamente, também é um programa inteiro que nós podemos ficar falando só sobre otimização de campanhas em algumas plataformas, né? Tem muita coisa, mas principalmente um erro básico é você não negativar as palavras-chave. Então, por exemplo, tem algumas palavras muito parecidas, como por exemplo, compra de antecipação de recebíveis, vamos supor, e antecipação de recebíveis para gerar capital de giro, né, de boletos, por exemplo. Só que se você não negativar a palavra celular, você fica com antecipação de recebíveis para recargas Vivo, para celulares ou para TIM. Então, ou seja, se você não disser para o Google, olha, Google, o meu anúncio não é para aparecer quando a pessoa digita celular, o Google ele vai acabar mostrando para as pesquisas mais genéricas. Então, assim, eu já vi casos de empresas perdendo rios de dinheiro por conta dessas não otimizações, né? Então, é algo que você tem que ficar muito atento, é algo muito básico e é algo que faz você perder muito dinheiro. Então, até mesmo profissionais que eu já vi da área mesmo, por uma questão de
falta de atenção, ou até mesmo, né, vamos falar, preguiça, acaba não olhando, acompanhando a conta do cliente semanalmente, diariamente. No começo até é mais recomendável, quando você não tem um parâmetro de maturidade, você não está tão confiante o que as pessoas estão procurando, pesquisando no Google, e possa estar ativando o anúncio. Então, assim, é coisa que você nem imagina, que as pessoas acabam ativando os anúncios, acabam pagando pelo clique, que não tem nada a ver com a empresa. Sim. Então, é uma atenção que tem que ter. Isso, e pensa muito em questão de quantidade de visita, muitas vezes, né? Quantas pessoas vão visitar? Mas visitar não significa em nada, na verdade, a visita em relação à venda, né? Perfeito. Não adianta você ter 1.000 visitantes e esses 1.000 visitantes você vende para pessoa física e é tudo pessoas que têm outro interesse de comprar de empresas, por exemplo, né? Perfeito. Não bate ali o comportamento. Então é uma atenção que é o básico do básico para quem anuncia, mas quem está começando a fazer aí faz uma grande diferença, dar essa atenção nas otimizações. E é legal tu comentar isso, Maico, porque o AdSense hoje, muitas pessoas físicas até já trabalham com AdSense, não é só realmente pessoas que têm um grau de marketing avançado para trabalhar, né? A própria plataforma, ela se tornou um pouco, ela transformou a usabilidade dela de uma forma que as pessoas consigam realmente trabalhar dentro da plataforma. E é uma dica bem boa para quem está iniciando, até mesmo tem um pequeno negócio e quer realmente anunciar dessa forma, você ter essa visão, né, de além das palavras-chave que você deve usar, mas também as de duplo sentido, vamos dizer assim, as que você não deve usar. É um erro bem básico e é uma dica boa para todo mundo aí. Perfeito, é isso mesmo. As plataformas como o Facebook e o Google estão cada vez mais melhorando a usabilidade e utilizando a inteligência artificial para que, se você configurar minimamente a campanha, a plataforma mesmo consegue gerar alguns bons resultados, mas ainda tem essa parte de análise do humano que a máquina consegue substituir. Sim. Consegue ter a condição, ao atual momento, realmente de contratar uma agência, um profissional para fazer isso. Então, é um autônomo, um psicólogo que, poxa, não tenho condição, eu mesmo tenho que meter a cara. Então, só em você dar essa atenção na negativação das palavras-chave do Google, isso daí já vai te economizar alguns reais do bolso. E ainda eu fiquei pensando, tu falando aí, Mike, por enquanto, né, a inteligência artificial não faz isso, né, porque daqui a pouco nós vamos estar ensinando ela e ela vai estar fazendo, né? Não, muito. É uma coisa... Isso que Eu sou suspeito de falar, né, eu sou um conspirador nato, né? O que eu mais tenho é livro de conspiração aqui. Até porque o Google é uma empresa a empresa, eu estava até vendo uma reportagem esses dias, que é a empresa que mais usa os seus clientes para auxiliar e ajudar a desenvolver as inteligências artificiais, sabe? Então, ele usa da gente que usa a ferramenta para poder ensinar os bots a fazer as determinadas coisas. Então, na verdade, é uma troca ali, né, de favores, né? A gente está instruindo, ensinando com a nossa inteligência até o ponto que a inteligência artificial vai superar a gente aí, que é o risco, né, Marco? Exatamente, aquele próprio captcha de clique aqui nas placas que aparecem, coisa mais chata do mundo. Mas isso mesmo, ali ele já está alimentando o banco deles, já está ensinando, olha, isso daqui é uma placa, isso aqui é um carro. Então, eu fiquei de cara, Michael, agora nada a ver com o assunto, né? Mas eu fiquei de cara que eu fui acessar o meu Google Fotos lá e todos os meus cachorros, cada um tem uma pasta separada, tá ligado? Tipo, ele identificou todos os meus cachorros e cada cachorro meu tem uma pasta. Eu fiquei, tipo, é incrível, cara, é incrível mesmo. Fotos é uma coisa, tipo, não é assim, foto de cachorro, não é. São os meus cachorros, eu tenho 3 cachorros, 3 têm pasta separada automaticamente. Então, tipo, é absurdo, cara. É absurdo. Não, sensacional. O meu também, o Google Fotos, tava um tempo já que eu não estava sem usar, aí algum tempo atrás voltei a usar, que o Android estava, né, sobe tudo, as fotos, faz backup automaticamente para lá. Cara, eu fiquei assustado, assim. Tinha uma página lá, tinha as fotos por esses rostos, tá comentando. Aí tava, tipo, meu pai, minha mãe,
ex-namorada, meu cachorro e eu, sabe? No meio de tudo. Né? Tipo, não, É é um verdade. indivíduo. É muito interessante, mas vamos lá, Mike. Mas é porque é interessante que dentro de cada tema aqui que a gente está apresentando para vocês, a gente vai abordar muito mais em outros podcasts que nós vamos fazer futuramente, né? Porque dentro deles tem muitas coisas daqui que a gente pode espremer ainda de formação aqui. E um próximo que eu acho muito importante aqui, Maicon, é a empresa que não possui realmente um processo comercial definido, né? Isso é muito triste, na verdade, né? Porque quanto uma empresa que não possui realmente um comercial bem desenvolvido, até mesmo eles não saber o que eles vendem, digamos assim, é uma armadilha para muita empresa, né, Mike? E também, boa. Isso também, cara, entra no outro podcast que a gente pode fazer sobre essa questão de você encontrar o cliente, né? Porque envolve também isso, né? Você não conseguir identificar o cliente certo para comprar o teu produto. Exatamente. Quando a gente fala de processo comercial, vendas, não é tão sexy, né? Não é algo que, mas o que isso tem a ver com digital, etc e tal. Mas tem tudo a ver, porque tudo que você faz emprega empenho, energia e tempo ali na internet para construir seus canais, é para você realizar vendas, né? Então é para você vender seu produto, seu serviço. Então, muitas pessoas acham que a internet ela faz milagre, né? Sua empresa não tá vendendo porque só o que falta é o marketing digital, falta marketing. Até no Shark Tank Brasil, né, que o pessoal vai lá para pedir, mas por que você por 3 anos e você não alavancou sua empresa ainda? Porque falta marketing, não tem dinheiro para o marketing. Tudo bem, a gente sabe, é uma das grandes engrenagens para qualquer negócio. Mas assim, se você não tem um negócio já viabilizado, já não tem um negócio que tenha produtos vendáveis, digamos assim, não é o marketing que vai fazer milagre, né? Se você não consegue já vender esse produto ou serviço pessoalmente, não é o colocar apenas na internet que vai fazer vendê-lo, né? Então, ou seja, voltando ali, você tem tráfego no site, você azeitou ali os funis, os processos, tá otimizado, tem usabilidade do site, aí o cara vai lá e pede um orçamento para você. E aí você demora 2 dias para responder o cara, porque tá sem tempo, ou mais do que 4 horas. Ou seja, o cara ele já esfriou, ele já foi para outro concorrente. Dados de estudos mostram que mais de 80%, se eu não me engano, aumenta a probabilidade de você marcar uma reunião e fazer uma venda quando você dá uma resposta para quem tem interesse em menos de 2 horas. Então, ou seja, essa seria a primeira coisa, né? Você, no processo comercial, máximo que você pode dar um retorno para marcar uma reunião, para fazer a apresentação. E o segundo ponto é justamente esse, né? Marque uma call, ainda mais agora na época de pandemia, não dá para ficar se encontrando pessoalmente, mas, claro, depende também do seu produto ou serviço, né? Depende do ticket médio. Tem produto que não vale a pena você ficar marcando reunião. Por exemplo, você vende, copo de água por R$5, tá marcando reunião para vender esse copo. O tempo de um vendedor acaba saindo muito, muito caro para isso. Mas se você tem um valor de um ticket médio, se eu não me engano, um estudo de vendas mostrava que é de R$800 para cima, ou de R$500 para cima, vale a pena você colocar uma estratégia de não mandar o orçamento por e-mail, né? Não mandar aquele PDF com orçamento. Mas pode me mandar aqui? Não, é o seguinte, eu tenho aqui explicando para o possível cliente. Você tem um processo comercial estruturado e primeiramente você quer entender melhor sobre a pessoa, sobre o negócio dela, para daí depois elaborar um plano finalizado. A tal da venda consultiva. E é algo muito verdadeiro, né? Você se importar mais com o outro, com a pessoa, com a empresa, entender melhor os problemas que ela está passando, melhor sobre o negócio dela, ou sobre a necessidade dela. Você pode ser também uma psicóloga que cobra o valor de um tratamento, um terapeuta a longo prazo que acaba agregando, tendo um faturamento bacana. Então vale a pena você ter essa conversa, dar gratuitamente esta conversa para ela, para entender melhor sobre os problemas dela, e aí depois, pode fazer um acompanhamento, assim, com base nos seus problemas, acaba agregando mais valor. Então ter este processo comercial estabelecido na internet também, muito mais ainda, na internet, que você não acaba tratando genericamente por e-mail ou como um robô por WhatsApp, acaba fazendo uma grande diferença. Tu percebe isso também, né,
Fabrício? Sim, percebo. É interessante, né, Michael? A gente tem uma experiência, até vou compartilhar aqui, do último cliente que a gente atendeu junto, que eu e o Michael, a gente atende muitos clientes em conjunto, né? Porque eu trabalho com determinadas coisas e ele trabalha com outras ferramentas, então a gente acaba conciliando muitos clientes. E uma experiência aí que a gente teve foi justamente isso, né? O cliente me procurou pelo Google, então eu fui lá, conversei com ele, de arte inicial, e a gente falou, eu falei assim, vamos marcar aí uma reunião pra gente conversar, eu vou trazer o Michael, que é responsável pela parte mais estratégica, que ele queria marketing digital também, e a gente marcou uma reunião, né? Como a gente tá em pandemia, a gente optou por marcar uma call com ele, funcionou super bem, né, Michael? A gente atendeu o cliente, e na verdade até superou as expectativas, porque outras empresas não estavam fazendo isso, né? Então ele tinha orçamento de outras empresas que eram um orçamento muito mais baixo que o nosso, mas a gente conseguiu reverter e fazer com que ele fechasse conosco. Por quê? Porque na call inicial que a gente conversou com ele, a gente já trouxe, digamos assim, várias ideias para ele. A gente trouxe realmente, não somente apresentou o nosso negócio, mas pegou o negócio do cara e mostrou para ele alternativas para que ele conseguisse evoluir o próprio negócio dele. E isso é importante. Às vezes até o comercial fica com um pouco de receio de digamos assim, de abrir o jogo com até mesmo numa conversa inicial, né? Porque o cara pode pegar e fazer orçamento com outros lugares, mas na verdade não, né, Michael? Na verdade, essa forma de a gente ser realmente ético e chegar e conversar com o cara e mostrar o que pode acontecer com ele contratando nosso serviço é muito importante, né? E com isso a gente fechou o negócio, o cara ficou super satisfeito, por quê? Porque ele viu que aquilo ali tinha potencial, isso é importante, você mostrar, essa reunião é interessante, né, Michael? Que a gente dá o gostinho pro cara, né? Do que ele pode ter. Isso é importante, a gente trabalha não somente com o resultado, claro, né, o resultado é super importante, mas a gente trabalhar também com essa sensação, a gente tá falando com o cara que é o dono da empresa, e óbvio que ele quer que a empresa dele cresça, ele quer que a empresa dele evolua, então a gente tratando isso como que a empresa fosse nossa, como a gente tá auxiliando ele para que ele cresça e a gente automaticamente cresce junto, é muito importante, né? Essa forma da gente se destacar nesse meio aí do comercial é uma coisa que muitas empresas não fazem. Eu vejo assim que muitas empresas realmente fazem do mais com o mesmo, né? Aquele mamão com açúcar. E isso é complicado, né? Perfeito, é isso mesmo. É uma balança entre preço e valor. Quanto mais valor, não valor monetário, mais valor de opção que a pessoa tem sobre o teu serviço, acaba pesando mais do que o preço. Então, claro, tem empresas e empresas. Tem empresas que realmente não têm condição de pagar por um valor maior, né? Preço maior, né? Mas se a pessoa se a empresa tem essa possibilidade, tu acaba pesando pro teu lado, mostrando qual que é o valor que ela vai ter, além apenas vou fazer isso, vou criar uma campanha no Facebook, X, Y, Z. Não, e você realmente se importar e mostrar para ela que realmente você está disposto a ajudar ela e mostra para ela com base em dados, em base em outros segmentos de mercado, como que eles estão, falando no nosso caso, né, gerando resultado, utilizando tais estratégias com base naquilo que ela nos apresentou anteriormente, acaba pesando muito mais. Exato, é isso aí. E é uma parte muito importante do negócio, né, da empresa. Então, a gente tem que se atentar bastante a isso. E outra parte importante que eu queria comentar aqui, né, Michael, que agora já é o último erro, na verdade, né, que muitas empresas cometem aqui, é a questão da otimização, otimizações básicas de performance de um site, né. Então, isso é crucial mesmo. Às vezes, tu vai entrar no site, tu vê, hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente tem, antigamente, né, Michael, aquela internet de escada, né, que a gente ficava horas para tentar entrar num site e a internet não ajudava, e daí a mãe reclamava que tu tava ocupando a linha do telefone, e daí tu tinha que deixar ligado, carregando, e depois desligava para usar. E a gente tem esse perfil, porque a gente é dessa época, né, Michael, mas o pessoal de hoje em dia não pensa muito dessa forma. Então, se o site não carregou em menos de 7 segundos, ele já vai correr para outro site. Então, essa questão da performance é ideal pro teu negócio, né? Você ter o site otimizado com todas as estratégias ali para que ele carregue rápido, um servidor que vai dispor aí de capacidade para o teu site voar mesmo, e também uma plataforma que vai fazer com que o teu site, a plataforma que eu digo em referente a uns códigos, né, que sejam mais atualizados, que vão fazer realmente o teu site ter muito resultado na busca orgânica do Google, e a questão da indexação também ajuda muito, e muitas empresas cometem vários erros referentes a isso, né. Eu vou estar falando por mim, né, eu uso muito o WordPress para
para desenvolver alguns sites. Na verdade, praticamente todos os desenvolvedores de WordPress, é bem difícil a necessidade de outra plataforma, porque o WordPress ele já tem essa capacidade de otimização. Se você souber usar ele de uma forma adequada, a gente consegue ter bons resultados, né? E isso influencia também, o Maicon vai conversar um pouquinho aqui, referente ao marketing, né? Porque imagina só, o Maicon lá foi contratado para fazer uma campanha, né, Maicon? A campanha aí foi uma loja virtual e os caras vão vender um produto de, sei lá, de X por X. E o produto vai ter que ser vendido, a campanha em 1 hora. Tem 1 hora de acesso no teu site para poder comprar o produto e um monte de gente vai ter acessando o teu site ali. Então, se o seu site não tiver um servidor bom, o que vai acontecer com a campanha do Maicon? Vai por água abaixo, né, Maicon? Então, a quantidade de acesso também influencia muito. Não é nem só a performance do site, mas também a performance de um servidor adequado. Várias coisas que são cruciais no seu negócio. E o marketing pena muito com isso, né, Maicon? Quando tu vai fazer uma campanha, ou principalmente quando tu vai fazer algum negócio no site do cliente, né? Sim, total. Eu acho interessante, trouxe essa parte técnica, mas a parte comportamental que tu comentou, né? Falando de antigamente como para hoje. E a parte comportamental é que hoje em dia nós estamos muito mal acostumados, né? Tudo tem que ser muito rápido, tem que ser ligeiro, se não carrega direito a gente já se estressa. Um exemplo que todos aqui vão concordar comigo. Antes era tudo ok, ficar ali era interrompido o programa de televisão para passar 3 minutos de anúncio, intervalo comercial, né? Tu ficava ali, beleza, olhando pro teto, também nem tinha celular, né? Ficava ali esperando a propaganda passar e tal. Conversava, baixava o volume, conversava com a família. Exatamente. Passava ali 3 minutos. Agora, quem que não fica agoniado em esperar mais do que 5 segundos um anúncio no YouTube? Cara, eu tenho adblock, cara, eu não... Pô, não fala isso, cara. Ô, Fabrício, é tu que tá ferrando com as minhas campanhas, Fabrício. Não incentivo isso não, cara. Como os caras vão ver meus anúncios, cara? Não incentivo isso. Cara, isso me incomoda um pouquinho, cara. Porque é louco isso, né? Se tu for parar pra pensar. Fica 3 segundos ali, 4, tá no meio de um vídeo ali de 15 minutos, já fica 4 segundos, tem que clicar isso e pular. Então, mas sabe o que é a minha... Só te cortando um pouquinho, sabe qual que é a minha sensação, cara? É porque assim, na televisão, tu tinha uma pausa estratégica, entendeu? Quando tu ia colocar um anúncio. O erro do YouTube, que pra minha percepção, é que não tem uma pausa estratégica. Colocado um vídeo no cara assim, falando, aí corta o vídeo, fica tipo, sei lá, 10 segundos ali e volta o vídeo e o cara continua. Tipo, perde a linha de raciocínio, entendeu? Não sei se tu tem essa percepção. Tenho, mas vou falar uma coisa para vocês perceberem também, ver se vão ficar com essa teoria conspiratória do YouTube também. O YouTube, ele tá com um algoritmo que quando a pessoa ela encerra um assunto e vai para um outro assunto, por exemplo, um programa de entrevista, certo? Tá vendo ali um programa de entrevista. Entre uma pausa de um assunto, ou a pessoa dá uma pausa numa frase, parece que entra. Ou ela vai falar alguma coisa que vai dar uma reviravolta no assunto ali. Cara, começa a perceber. Eu não sei se eu tô meio noiado, mas... eu não percebo porque eu tenho adblock. Nem pesquisem sobre isso, pessoal. Vocês vão... É crime, sim. É crime. Não é crime, não. Mas não, mas quando eu uso muito o celular e YouTube, então no celular eu vejo muita propaganda e eu me incomodo um pouco com isso, né? Mas eu vou perceber isso que tu falou, pra ver como que é a inteligência artificial. Eu tenho essa noção, ó. De alguma forma eu acho que eles estão captando e... é uma viagem total da minha cabeça, mas eu tenho essa impressão às vezes. Eu vou avaliar, numa próxima eu trago a resposta. Mas assim, ó, voltando ali, a questão de otimização técnica, isso conta muito também para anúncio pago. Por exemplo, a gente fez ali aquela campanha tanto no Facebook ou no Google e direcionou a pessoa para o teu site. O Google, por exemplo, ele sabe quando uma pessoa entra no site e já sai na hora. Ele contabiliza isso. Então, o que acontece? Ele interpreta que o site está lento, etc e tal. Com isso, ele acaba, basicamente falando, diminuindo a pontuação interna do teu anúncio ali na plataforma do Google e dessa forma acaba aumentando também o custo por clique, pessoas forem clicar nos teus anúncios. Então, ou seja, além de você não ter uma
conversão daqueles visitantes no site, diminuir essa taxa, você também vai estar pagando mais caro a campanha de anúncio. Então, Exato. assim, otimização básica no análise é o básico do básico. Mas falei, Fabrício, para quem faz seu próprio marketing, quer fazer essa análise no site, o que a pessoa pode fazer? Tem alguma ferramenta aí que sugere? Então, cara, eu tenho duas ferramentas nas quais eu uso, né? Mas eu uso principalmente uma, que é o PageSpeed Insights. Essa ferramenta é muito boa, ela te traz muito resultado, mas é uma ferramenta, assim, que ela é muito de desenvolvedor mesmo, né? Então, digamos, tu vai colocar o teu site ali, né, para fazer análise, ele vai identificar muitos problemas no teu site que você tem referente a tamanho de imagem, influencia muito na questão também da performance, as imagens não estão adaptadas ao tamanho que no caso de carregamento e tempo que a página vai demorar para carregar, principalmente a questão de código, né? Se for aprofundar um pouco mais, a questão de se você mimificar os códigos, hoje em dia está muito em alta, né? Então, hoje a gente usa muitos códigos como CSS, CSS, HTML principalmente, a parte de JavaScript ali, e o que essa ferramenta faz? Ela te dá essa análise e te mostra em quais arquivos você deve mimificar esses códigos para ter uma performance melhor. Então, é bem preciso, tá? Então, PageSpeed Insights aí é uma boa pedida para quem quiser verificar, mas eu creio que ela seja muito... É gratuita. Até do Google. Na verdade, tá no link do Google. Tu tinha comentado que não era, né? Mas eu acho que é assim. E é muito bom. Só que, na verdade, assim, é para desenvolvedor, né? E tem também uma outra que eu não uso tanto, mas eu já usei bastante para poder fazer alguns testes no celular. Então, também uma outra ferramenta do Google aqui, né? Que ele testa, na verdade, o celular. No caso, o cliente vai acessar pelo 4G, 3G, ele consegue dar uma nota para performance do teu site, tá? E daí ele consegue mensurar isso. Gera um relatório também, né? Isso, gera um bom relatório. Mas aqui também envolve muita questão de desenvolvimento, né? Então tem que ter um grau de desenvolvimento para você conseguir manipular as informações que o relatório vai gerar aqui. Mas é interessante que, assim, se for um caso de um cliente que tem WordPress, por isso que eu gosto muito do WordPress, ele tem muitas alternativas para você conseguir fazer isso, até o cliente mesmo conseguir reduzir as imagens, o carregamento, fazer melhorias em cache no site. Então tem várias coisas. Eu acho que é tanta coisa que teria que ter aí um novo podcast só para falar isso, né, Mike? Então, mas eu acho interessante até se a pessoa não entende nada de programação, para pelo menos a pessoa, ela mesma, fazer esse diagnóstico e aí identificar, olhar, poxa, identificar que, realmente o meu site aí tá abaixo da média, eu preciso de alguém para me ajudar a fazer essa otimização. Então vamos lá, resumindo, para deixar ficar bem claro. Temos aqui duas ferramentas para você fazer a análise do desempenho técnico do seu site. A primeira é o Speed, como que é mesmo? PageSpeed Insights. PageSpeed Insight, que ele vai dar uma pontuação para o seu site com base nos critérios do Google que ele acha relevante, certo? Então, essa primeira avaliação é bem fácil de você verificar pelo menos a pontuação, se tiver muita coisa técnica, para você ter uma ideia se está muito abaixo da média. E o outro você consegue digitar no Google Think, de pensar, Think with Google. Think. E aí você vai ter... Oi? Isso é mesmo. E aí você vai clicar ali no link que vai aparecer no Google e acessar essa ferramenta, mas ela é mais focada para celulares, smartphone. Isso, ela traz um bom resultado, mas principalmente para quem acessa via celular usando realmente os dados móveis, né? Pelo que eu identifico, assim, é mais focado em dados móveis. Então, a diferença de você acessar pelo Wi-Fi o site ou acessar com seus dados móveis, né? É diferente. Ele dá ali ele mostra tanto do Wi-Fi quanto do 3G, se eu não me engano, ou 4G. Nesses 4... dois. Uhum. Ele faz bem preciso essa comparação. Né? Não, mas beleza. Duas ferramentas bem legais. E é como tu falou, Michael, realmente. Tem a parte ali do desenvolvedor que ele vai ter que analisar ali os comandos e para poder fazer o ajuste, mas também entra, né, quem tá ouvindo aqui que tem a sua empresa e quer fazer os testes e verificar que o teu site não tem aquele potencial todo e poderia ter um potencial muito maior. Então, contratar realmente uma pessoa para estar realmente fazendo essa análise mais detalhada no site, né, Mike? É importante isso aí. Exatamente, perfeito. Meu caro, era isso. Ficamos por hoje. Achamos que iríamos durar 20 minutos. Poxa, mas só 5 tópicos.
Será que vai render? Como a gente fala, Não, mas cara? a gente fala bastante e é isso aí. Vamos ver se nos próximos a gente continua falando bastante ou a gente é mais sucinto em alguns conteúdos. Quem tiver aí alguma, digamos assim, quiser nos seguir. Feedback, sugestões. Nós temos também o nosso Instagram, né, Maicon? Que vai estar próximo aí, a gente vai estar colocando, como a gente está começando a fazer agora os podcasts, a gente também vai estar iniciando com o nosso Instagram. E sigam esse acompanhamento nosso aqui no mundo digital. Isso é importante, né, Maicon? Como a gente está começando também com essa nova empreitada, digamos assim, para que as pessoas sigam e vejam o nosso potencial de crescimento aqui nesse podcast aqui novo nosso. É uma construção em conjunto, né? Em breve nós vamos chamar alguns convidados, pessoal que estamos definindo ainda alguns formatos, né? Mas convidados de algumas áreas específicas, né? Enfim, é surpresa. Mas não vamos falar muito. Talkcast no Instagram. Comentem lá, ou mensagem direta, ou comentem nos nossos posts lá. Olha, eu ouvi até o final. Sou um guerreiro. É isso aí então, Maicon. Valeu aí. Fechou, cara. Até a próxima, pessoal. Toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, podcast fresquinho pra vocês aí. Ó, nem combinamos, hein? Valeu, pessoal. Abração. Valeu, tchau, até mais.